Boa noite, irmãos. Convido todos os pastores que estão presentes, a sentarem aqui na frente. Essas cadeiras bonitas foram propostas, foram colocadas aqui para os pastores e suas esposas. Se não couber, a gente vai enchendo para aí, né? Pastores presentes, por favor. Pastor Micael, se faça presente aqui na frente, por favor. Meus diletos irmãos, a igreja já está bem acostumada a ver um jargão do pastor Irani. Graça e paz, meus irmãos. É outro jargão, mas não é dele. Esse é de Paulo. A Igreja Bíblica do Breá tem o prazer, muito prazer, em realizar esse culto de ações de graça, em virtude da posse do pastor, pelo qual nós estivemos orando e recebemos de Deus a confirmação do seu ministério junto à nossa congregação. Essa noite, nós ratificamos a oficialização da igreja feita na Assembleia Extraordinária que nós realizamos no dia 12 desse corrente mês. Convidamos a estar à frente a família Araújo, que é o pastor Irani, a irmã Mara e o irmão David Aleph. Aos pastores que não conhecem o pastor Irani, não é o Carlos Lee, viu? Muito bem-vindos. Sentem-se, por favor. Nós vamos iniciar com a palavra de oração, esse novo tempo de louvor e ações de graças. Pastor Micael, por favor. Boa noite, irmãos. Peço que baixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, por hoje. Agradecemos, ó Deus, por esse dia em especial. Te agradecemos, ó Deus, pela forma como o Senhor conduziu todas as coisas, para que hoje pudéssemos ter esse momento aqui na Igreja Bíblica do Preá. Te agradecemos, ó Deus, por cada luta, por cada oração, por cada batalha travada. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor foi bondoso e gracioso. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Irani, da irmã Mara e do David. Agradecemos por esses servos, ó Deus, que o Senhor os trouxe aqui. Queremos, ó Pai, de coração te agradecer por eles e de pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando suas vidas. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria ao pastor, para que este, ó Deus, venha conduzir a tua igreja de acordo com o que diz na tua santa palavra. Único e exclusivamente, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos por cada um que pôde chegar aqui, que o Senhor os trouxe em segurança. Te rogamos por aqueles que provavelmente estão a caminho ainda, que o Senhor os traga em paz. Entregamos todo esse momento aqui, ó Deus, nas mãos do Senhor, pedindo para que o Senhor conduza cada momento, em especial, ó Deus, a pregação da tua santa palavra que o teu servo vai trazer, para que este, ó Deus, fale aquilo que somente o Senhor quiser, ao coração do pastor e aos nossos corações. Ó Deus, nós te damos graças por tudo e receba este culto para a honra e glória do Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Micael. Agora eu convido o Ministério de Louvor, Kelvin, Gilles, Sara e Camila, a fazerem à frente e nos conduzirem nos cânticos de adoração a Deus. Seja
Senhor lhe confiou. Não de qualquer forma, de maneira desleixada, mas deve este cuidar do rebanho, como diz a palavra inspirada. Ser pastor é ser empático e nunca discriminar, porque todas as ovelhinhas elas são amadas e devem por ele ser cuidadas. Ser pastor é saber que nem sempre o entenderão. Às vezes uma dose de incompreensão fará com que ele chore então. Mas logo tudo passa, porque um carinho ele receberá, muitas vezes de um pequenino que sua alma acalentará. Ser pastor é saber o peso eterno da sua linda vocação, e que ser servo do Mestre é na terra uma promoção. E quando chegar na glória, poderá ouvir então: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei então. Entra para o reino do teu Mestre, para toda a eternidade, varão. Gostaria de convidar aqui o pastor Irani. Pastor, em nome da Igreja Bíblica do Preá, embora nos conheçamos há pouco tempo, saiba que o Senhor já é muito amado e queremos dar esse presente como símbolo deste amor. gente pode crescer, viver, chorar, cantar e se alegrar. As femininas. Caminho e paz, luz sobre as trevas, é
nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei, para nós ele é da vida o melhor, nosso mover e existir para isso aqui, só a ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo da luz. Amém. Chamo à frente nosso amado pastor Francisco, que por 15 anos nos pastoreou e hoje está aqui. Muito feliz. Pastor Francisco, por favor. Estou vivo ainda. Boa noite, irmãos. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes. Quem está visitando, levanta sua mão assim. Não é para se converter hoje não, né? Só para... Pronto. Mas queremos, essencialmente, apresentar, queremos agradecer todas as igrejas que estão aqui, creio que nem veio todas, mas apresentar os pastores, especialmente para o pastor Irani, que é novo, ele não conhece alguns pastores, e nem as suas igrejas, e você vai dizer seu nome, se é casado, não, né? Então, quem está? Pastor Valdemir, cadê ele? Fica em pé, quando eu chamar você fica em pé. Lá da Igreja Bíblica de Camusim, é esse aí o homem, viu, pastor Irani? É o presidente da nossa associação, eu só sou o vice, né? Ele quem manda. Então, pastor Valdemir, ali em Camusim, eu disse a ele que um dia nós íamos lá, né? Aqui nós temos o pastor Maesli, ele e a sua esposa, está aqui, ele pastor de Cruz, da Igreja Bíblica de Cruz, bem pertinho, a nossa sede, né? É novinho, mas é bem forte, né? Tá certo? Temos aqui pastor Chaguinha e esposa. E pastor Wellington e esposa, cadê? Vocês podem levantar? São da Igreja Bíblica de Jijoca, o nosso pregador de hoje à noite. Então, o Wellington é genro do Chaguinha, vocês sabem, né? Tá certo. Os nossos aqui são conhecidos, né? Mas aqui o pastor Carlos Lee, ele e sua esposa, da Igreja Bíblica de Acaraú. Bom, aqui bem pertinho também. Prazer estar conosco. Pastor David, ele e a esposa. Então aí são o pastor da Igreja Bíblica de Paraguai. Bem pertinho, mais perto ainda, né? Pastor Walter, ali tem ajudado em Poço Doce com o pai dele. E tá ele e a sua esposa, bem novinho no casamento. E ele é filho do pastor Zé Salles, cadê ele? Ali atrás, ele e a dona Helder, do pastor de Poço Doce. Ali, daquela água bonita ali, né? Tá certo, pastor Zé Salles. O Walter é pastor de Medeiros, uma congregaçãozinha de Poço Doce. E ali temos o pastor Técio, está solteirão, né? Pastor Técio, pastor da Igreja Bíblica de Aranaú, tá certo? E temos a esposa está lá atrás? Tá não, né? Tá certo. E temos o pastor João Marcos, que ajudava em Cruz e está ajudando o pastor Maésio. Você pode ficar em pé, é irmão do Técio, né? O segurança dele. Tá certo? Tem mais alguém que o pastor Irandi não conhece, que você pode me ajudar? Tem alguém lá atrás dos pastores, hein? Que vieram? Não, né? Então, irmãos, esses nossos visitantes são bem-vindos. Hoje, nesta noite, nós vamos pôr as mãos sobre eles, e ele disse que quer conhecer os pastores para poder ir merendar na sua igreja, né? Pastor? E ser abençoado. Deus possa ajudar
cada um. Todos os outros que estão aqui já é conhecido, né? Pronto, obrigado. Pastor Francisco, continue aqui, eu chamo a Dona Lúcia à frente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Dona Lúcia, por favor. Agradecendo a Deus pelo ministério que eles exerceram, pastoreando essa igreja por 15 anos. Dona Lúcia, nós, as mulheres da Igreja Bíblica aqui do Preá, queremos agradecer a você pelo tempo que esteve conosco, os 15 anos, né, nos ensinando a palavra de Deus. Então, receba essas flores em gratidão por esse tempo que esteve conosco. Obrigada. Obrigada, viu, a todos. Boa noite, meus amados. Gostaria de convidá-los para ficarmos todos de pé, em reverência à Santíssima Palavra do nosso Deus. E gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias para a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, nós iremos ler dos versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Quero convidar o pastor Joaquim para vir até aqui também e fazer uma oração. Nosso amado Deus e Pai, nós te somos muito gratos por este momento tão precioso que estamos aqui juntos para te adorar, também para reconhecer mais e mais da tua santa palavra. Pedimos agora a tua bênção para que cada um de nós possamos aproveitar bem este momento muito precioso para nós. Abençoa a leitura da tua palavra. Ajude que esta leitura seja forte e que seja penetrante aos nossos corações, para que possamos ser mais forte e preparado perante o Senhor. Também damos graças pelo pastor Francisco, pelo tempo que ele esteve aqui e ajudou, segurou a igreja, e graças te damos mais uma vez, porque até agora ainda está conosco. Recebemos agora o pastor Irani, que está conosco. Isso nos trouxe grande alegria, pois muitas orações foram feitas ao Senhor Deus a favor dele, e especialmente damos graças pela presença dele, damos graças também pela presença de cada irmão, cada pastor, cada um que está aqui hoje à noite. E pedimos que o Senhor os abençoe e que possamos sair daqui mais e mais alegre e satisfeito e firmes na tua palavra, dando graças
por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Cristo oramos. Amém. Nós somos tendenciosos a nos preocuparmos com aquilo que nos é imposto, as obrigações que nos são impostas. No ministério pastoral também é assim. Nós nos preocupamos muitas vezes. O ministério pastoral é árduo, não é? Por não termos um patrão aqui no nosso pé físico, né? Nós nos preocupamos tanto muitas vezes, mas as ovelhas são de Cristo, o rebanho é de Cristo, o nosso supremo pastor, né? Ele diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E entendemos que Deus cuida do seu servo, Deus cuida daquele que está cuidando do rebanho. Então nós vamos cantar uma música que ilustra mais ou menos isso. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu,
todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que possamos descansar em Cristo, porque Ele cuida de nós. Deus abençoe. Muito obrigado. Vou chamá-la aqui para oferecer-lhe rosas. Rosas lindas, sensíveis, delicadas, em nome de todas as irmãs amadas, para lhe dar uma boa acolhida e que o nosso relacionamento seja para a glória de Deus por toda a vida. Rosas, mas entre tantas belezas se esconde espinhos. Espinhos, dizendo que mesmo numa missão tão gloriosa como é a caminhada de uma esposa de pastor, existem também os espinhos, as lágrimas e a dor. É apenas um buquê, mas se olharmos a aparência, ela está representando a existência de palavras de alegria por muitas não expressadas, de palavras de incentivo que deverão ser lembradas para alegrar o coração da esposa do pastor. Palavras como: perdoe-me, obrigada, você é importante, para que no dia mais difícil, na hora mais cruciante, seja como um bálsamo que cura a ferida, remédio que fortalece, bênção que enriquece e nos leva a vencer as batalhas desta vida. Um simples buquê que parece de pouco valor, agora ofertada com muito carinho e amor, para dar as boas-vindas a você, Mara, esposa do nosso pastor. Deus abençoe o nosso relacionamento. Vamos orar agora. Senhor Deus, graças te rendemos pela oportunidade de termos essa família aqui conosco, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Quero orar especialmente agora pela irmã Mara, que o Senhor esteja dando a sua sabedoria para que ela possa ser auxiliadora idônea para o nosso pastor, como tem sido até agora. Que ela possa cumprir bem a sua missão de mãe para o David, ó Deus, e que juntas possamos estar sempre crescendo na unidade e para que assim possamos mostrar o Senhor ao mundo e possa glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafia todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso
e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Pastor Wellington, por favor, faça-se à frente. Agradecemos muito a presença de todos os pastores, todos os visitantes. Já falamos mais de uma vez. Agradecemos o pastor Wellington por dispor do seu tempo e preparar a pregação da palavra de Deus a nós. Boa noite. Boa noite, pastor Irani, sua família. Dentre os pastores que foram citados, há um que não foi apresentado, pastor Reginaldo, da Bahia, ele está ali afora, acho que amigo do pastor Irani. Agradecemos a Deus pela presença dele, a oportunidade de ele estar aqui nesse momento especial na vida do amigo dele. Dou graças a Deus também à igreja pela oportunidade. O irmão Nelson é testemunha de que estive orando para que Deus providenciasse um outro pastor. Então, como tinha no convite dos irmãos, é um momento de gratidão e é também minha gratidão a Deus poder estar participando desse momento e grato a Ele por ter providenciado um outro pastor para a igreja. As palavras que eu tenho para dizer essa noite não são palavras dirigidas especificamente ao pastor Irani, mas palavras que todos nós precisamos estar tendo elas permeadas em nossa cabeça. Se trata da importância desta igreja, mas quero introduzir esse momento nos dirigindo a Deus em oração. Vamos orar. Nosso grande Deus, Pai soberano, santo, amado, Senhor, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça de nos trazer a salvação, de nos colocar nesse corpo, nesta família, que é a Igreja de Cristo. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem dado a homens que não merecem, que não são dignos de serem pastores do Teu rebanho. Agradecemos por esse grande privilégio e pelo Senhor nos capacitar, ó Deus, para podermos realizar a Tua obra. Queremos expressar nossa gratidão ao Senhor, porque é o Senhor quem providencia homens para estar à frente da Tua igreja como servos da Tua palavra, servos do Teu povo. Peço Tua graça para esse instante em que vamos abrir a Tua palavra, que nosso coração, ó Deus, seja por ela desafiado, animado, confrontado, que haja uma disposição maior de nos apegarmos à Tua palavra e também de amarmos mais o Teu povo, a Tua igreja. Em nome de Cristo. Amém. Eu amo a Tua igreja, ó Deus. No livro Avante Soldados de Cristo, vários autores eles apresentam o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Eu amo a Tua igreja, ó Deus, foi o capítulo escrito por John MacArthur, e lá ele trata sobre a importância da igreja. E nesse capítulo ele apresenta algumas razões porque ele ama a igreja. A primeira razão, a igreja está sendo edificada pelo próprio Senhor. A segunda, a igreja é a concretização de um plano eterno. Terceiro, a igreja é a realidade mais preciosa sobre a terra. Quarto, a igreja é uma expressão terrena dos céus. Ele diz, por tudo isso, eu amo a igreja. Pelo tempo que o Senhor me conceder fôlego, eu desejo investir minha vida e minha energia no ministério e no avanço da missão da igreja. Por estas palavras, nós percebemos que o pastor John MacArthur está muito ciente, muito convicto da importância da igreja. Por outro lado, é preciso alertar que muitos
crentes não estão cientes ou não percebem a importância da igreja. Outro autor disse o seguinte: uma grande proporção das pessoas que vão à igreja se esqueceu do seu significado. Semana após semana, assistem aos cultos em um edifício especial e seguem suas rotinas, mas sem parar para pensar no propósito do que estão fazendo. Meu objetivo é nos trazer um pouco dessa percepção da importância da igreja de Jesus Cristo. O que nós vamos ver aqui é só uma pequena parcela de tudo que a Bíblia diz, apresenta sobre a importância da noiva de Cristo. Meu objetivo é que nós percebamos a importância desta igreja, a Igreja Bíblica de Preá. Esse é o tema que eu quero tratar hoje à noite, a importância da Igreja Bíblica em Preá. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se alguém puder me providenciar um pouco de água. 1 Timóteo... obrigado. Capítulo 3, versículos 14 e 15. Obrigado. Não. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. As instruções que antecedem esses versículos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, as instruções aí nesses capítulos tinham como objetivo, como diz aqui no versículo 15, deixar Timóteo ciente de como se deve proceder na casa de Deus. As instruções para Timóteo como pastor é que ele deveria combater o bom combate firmado na palavra. Esse bom combate ia envolver a confrontação do erro. Por meio do ministério do pastor Timóteo, a igreja iria ser protegida do erro. No capítulo 2, ele dá instrução quanto à atitude dos homens e das mulheres no culto público. E aqui no capítulo 3, logo antes desses versículos, ele mostra o que é necessário para que um homem seja admitido como pastor. Quais as qualificações do seu caráter? O que é necessário para que um homem seja admitido como diácono? Então ele deixa claro aqui para Timóteo e também para a igreja que não qualquer pessoa, de qualquer jeito, que podia estar ali na obra do Senhor ou fazendo as coisas na casa de Deus. Era preciso ter certos cuidados. E aqui ele mostra que esses cuidados não podem ficar para depois. Aí no versículo 14 ele diz: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve. Ele tinha planos para visitar Timóteo, para ter esse contato pessoal, mas ele não esperou para que então ele pudesse dar essas informações, essas instruções. Ele antecipa isso, e mais logo ele dá essas instruções a Timóteo. Isso nos faz perceber que essas instruções elas são de extrema importância, era algo que não podia ser negligenciado, não dava para esperar. Os males, pelo tempo que passasse, poderiam ser bem maior. Tudo isso nos faz entender que há uma importância que envolve a igreja e, por isso, há cuidados que precisam ser atendidos. A igreja é tão importante que os cuidados que é preciso ter com ela não pode ser deixado para depois, precisa ser feito logo. Mas eu quero destacar a importância da igreja observando o versículo 15, e a partir desse versículo eu quero destacar 4 razões porque a igreja é importante. 4 razões porque esta igreja, a Igreja Bíblica em Preá, é importante. A primeira razão é que a Igreja Bíblica em Preá é um grupo de pessoas comprometidas a seguir a Cristo. A Igreja Bíblica em Preá é um grupo de pessoas comprometidas a seguir a Cristo.
Esse aqui não é um pensamento desenvolvido nesse texto, mas é importante fazermos o destaque dessa verdade. Aí no versículo 15, Paulo ele fala dessa casa de Deus e em seguida ele a identifica como sendo igreja, a igreja do Deus vivo. Essa palavra igreja nos ajuda a entender o que é a igreja. Essa palavra ela é usada aqui no Novo Testamento para se referir ao grupo de pessoas que confessam fé em Jesus Cristo. A igreja são aquelas pessoas que confessam fé em Jesus Cristo. Às vezes essa palavra é usada num sentido mais global, mais universal, como por exemplo nós temos lá em Atos 9:31, lá diz: a igreja, na verdade, tinha paz na Judeia, região sul, ali de Israel, na Galileia, região norte, ali de Israel, e em Samaria, que ficava na região central. E ele usa o termo igreja para se referir a todos os crentes que estavam nessa região. Os crentes que haviam na Judeia, na Samaria, na Galileia, formavam a igreja de Jesus Cristo. Todos os crentes em Cristo, de todas as partes do mundo, formam esse um só grupo chamado igreja. Às vezes também, essa palavra é usada num sentido mais restrito, para se referir a um grupo menor, um grupo local, como por exemplo lá em Apocalipse, que há cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo. Um grupo de crentes menor, numa determinada cidade, é também a igreja de Jesus Cristo. Como é aqui o grupo de irmãos que se congrega, que formam esse corpo, aqui em Preá, também é a igreja de Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu quero que você pense é: como você pode fazer parte deste grupo? O que é preciso para você passar a fazer parte da igreja? Escute, as pessoas que fazem parte da igreja, as pessoas que formam a igreja, são aquelas que se identificam como seguidoras de Jesus Cristo. E pesa essa palavra seguidoras, não somente que se identificam como evangélicas, como crentes, como eu sou de igreja tal, eu vou para culto tal e tal dia, mas alguém que sente o peso do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. A igreja ela é formada não por religiosos, a igreja é formada por discípulos, pessoas que estão no seu dia a dia seguindo a Jesus Cristo. Esse foi o chamado de Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lá diz que ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha os critérios de Jesus Cristo para que alguém se tornasse um seguidor dele. A si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz e siga-me. É preciso, para ser um seguidor de Cristo, estar comprometido, ter o compromisso de segui-lo. E esse compromisso, para que você entenda o peso desse compromisso, envolve o estar disposto a morrer por Cristo. Quando ele disse lá, dia a dia tome a sua cruz, não uma referência às dificuldades, simplesmente, mas a disposição de ir à cruz. A disposição de morrer por Cristo. Jesus, ele apresenta para aqueles que querem segui-lo, ele apresenta o preço que você deve estar disposto a pagar, a encarar para segui-lo, tomar a cruz. Pedro disse, quando Jesus perguntou: o que é que as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? O que elas estão dizendo de mim? E alguns disseram, alguém está dizendo que você é Elias, outro dizendo que é alguns profetas. E Jesus, perguntando mais diretamente, Pedro se dispôs e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A maneira como você passa a assumir o compromisso de seguir a Cristo,
A maneira como você passa a fazer parte da igreja é fazendo essa mesma confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça bem, a igreja não são pessoas que passaram a frequentar a igreja porque os seus pais, desde pequeno, trazem. A igreja não é composta de pessoas meramente religiosas ou que acha bonito o jeito dos crentes. A igreja é um grupo de pessoas que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador e que o segue como Senhor, como dono de sua vida. Você faz mesmo parte da igreja de Jesus Cristo? A verdadeira igreja bíblica de Preá, isso vai além daqueles que têm os seus nomes no livro, no hall de membros. A verdadeira igreja diante de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que o segue como Senhor de sua vida. A verdadeira igreja bíblica de Preá é o grupo de pessoas comprometidas a seguir a Cristo. Voltando ao nosso texto, 1 Timóteo 3, a segunda razão por que esta igreja é importante é porque ela pertence a Deus. A igreja bíblica de Preá pertence a Deus. No versículo 15, Paulo fala da igreja aí, identifica a igreja como a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Isso nos ajuda a lembrar quem é o dono da igreja. A quem pertence a igreja? Jesus já tinha dito: eu edificarei a minha igreja. Lá em Atos 20 e 28, Paulo lembra aos pastores de Éfeso, inclusive Timóteo aqui estava em Éfeso. Paulo lembra aos pastores de Éfeso o seguinte: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Romanos 16, Paulo coloca nesses termos: todas as igrejas de Cristo. Quando ele escreveu lá para Corinto, ele colocou dessa maneira: a igreja, eu estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Vocês, irmãos da igreja de Preá, são igreja de Deus, a igreja de Deus. Várias passagens, a igreja é tratada como a igreja de Deus ou a igreja de Cristo. Pedro fala dessa maneira da igreja: povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a igreja pertence a Deus somente, a mais ninguém. Embora não seja pecado quando você diz a minha igreja é a igreja de Preá, mas que esteja na nossa mente de quem é realmente a igreja, não nossa, mas de Deus. Isso significa que cada crente, cada seguidor de Cristo pertence a Deus, pertence a Cristo. Olha a oração de Jesus Cristo, lá em João 17,6, ele disse: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E a gente vai ver isso no Novo Testamento. É como se o Pai estivesse nos dando as pessoas da igreja para Cristo, e Cristo dando as pessoas da igreja para o Pai, de maneira que pertencemos a um e a outro, mas somos dele. Lá em Atos 20 e 28, a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Apocalipse 5 e 9, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, todas estas referências devem soar para nós também, além de alegria, de gratidão a Deus, mas soar também como alerta. Alerta para os pastores, alerta para diáconos, alerta para irmãos mais velhos na igreja,
alerta para aqueles que têm um poder maior de influência na igreja, porque há a tentação de tratarmos a igreja como se fosse nossa. Inclusive, é dito para nós, pastores, lá em 1 Pedro 5, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus. E continua no versículo 3, não como dominadores dos que vos foram confiados. Vocês pertencem a Deus e está sendo confiado ao pastor Irani. E nenhum homem tem o direito, seja pastor, seja crente mais veterano, seja diácono, seja alguém de mais influência, ninguém tem o direito de alimentar o sentimento de que a igreja é minha, o sentimento de posse da igreja. A igreja não é nossa, ela é de Deus. Você pertence a Deus. Sabendo disso, nós precisamos considerar o seguinte: lidar com a igreja é lidar nada mais, nada menos com o que pertence a Deus. Amar a igreja é amar o povo que pertence a Deus. Falar da igreja é falar do povo que pertence a Deus. Mexer com a igreja é mexer com o povo que pertence a Deus. A nossa atitude em relação à igreja é a nossa atitude para com o dono da igreja. E uma boa ilustração disso é o caso de Saulo, perseguidor da igreja. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica com a igreja. Saulo estava perseguindo os crentes. Mas Jesus colocou nesses termos: por que você me persegue? A nossa atitude para com a igreja é a nossa atitude para com o dono da igreja. E para nós, irmãos, eu digo, muito cuidado quando vamos falar da igreja. Pese bem ou pense melhor nas suas palavras quando você vai falar da igreja. Você pode até dizer: não, pastor, quando eu falo não é da igreja, eu falo de um ali, outro ali, por causa disso e daquilo. Mesmo que você não esteja generalizando, cuidado. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 18:6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, aí ele não diz a estes pequeninos. Qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado lá nas profundezas do mar. Ele diz em seguida no versículo 10, lá de Mateus 18, vede, não desprezeis, aí ele não diz a igreja, aos crentes, aos pequeninos, ele diz, não desprezeis a qualquer, ou seja, a nenhum destes pequeninos. E a ideia de desprezar é pensar de forma negativa. Até o que pensamos acerca de alguém que faz parte da igreja, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado quando você for falar da igreja bíblica de Preá. Muito cuidado quando você for falar de um membro, um crente da igreja bíblica de Preá. E aqui eu não estou dizendo isso para os irmãos de Paraguai, para os irmãos de Jijoca, para os irmãos das outras igrejas. Principalmente para os irmãos desta igreja. Se alguém fala mal da igreja bíblica de Preá, é bem possível que, se formos avaliar com honestidade, talvez os que mais falassem da igreja aqui fossem pessoas daqui. Cuidado, a igreja pertence a Deus. Deixe-me pontuar aqui a terceira razão, porque esta igreja é importante. A igreja bíblica de Preá é a casa de Deus, como diz o versículo 15, como se deve proceder na casa de Deus. A igreja é o lugar de habitação de Deus. Preste bem atenção no que isso significa. O povo de Deus é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus mora. Parece tão óbvio o significado das palavras, mas a gente precisa tentar entender ou perceber a
a grandeza disso. Deus habita no seu povo e com o seu povo. É o ensino das Escrituras. Veja bem, Deus gosta tanto do seu povo que Ele quer habitar, morar junto com Ele. Mais ou menos como um casal. Começa com amizade, e aí depois esse relacionamento vai se estreitando a ponto que eles querem morar juntos. E assumem o compromisso do casamento porque eles querem estar juntos, morando um com o outro. Deus ama tanto o seu povo, gosta tanto do seu povo, que quer morar junto com Ele. Ele tem esse sentimento especial, esse amor especial, a ponto de habitar no seu povo e morar com o seu povo. Quando Deus escolheu a nação de Israel como seu povo, Deus disse a Moisés: eles me farão um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Durante o período em que Israel peregrinou lá pelo deserto, rumo a Canaã, onde Deus estava? No tabernáculo, morando com seu povo. Anos depois, quando Israel já estava instalado em Canaã, como sendo lá sua pátria, Deus prometeu a Davi que o seu filho Salomão edificaria uma casa ao Senhor, um templo. Por que Deus queria uma casa no meio daquele povo, que ao lermos as suas histórias vemos o quanto eles eram, em muitas situações, rebeldes contra Deus? Por que Deus queria um santuário ali, uma casa no meio daquele povo? Deus mesmo disse lá em 1 Reis 8,16, a fim de ali estabelecer o meu nome. Convido você a caminhar aí para 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Depois que Salomão, então, de fato, construiu o templo, momento agora de consagração, ou melhor dizendo, de entregar esse templo, essa casa para o Senhor, e ele faz uma oração no capítulo 6, e no capítulo 7 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 16, Deus diz: porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Para que aquele templo? Para que Deus morasse com o seu povo. Mas a história não para por aí. Anos mais tarde, Deus fez algo ainda mais inacreditável. Lá em João 14, lá diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, ou, colocando em outras palavras, o próprio Deus, se tornou como um do seu povo, para habitar no meio do seu povo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Estou trazendo esse relato para lhe mostrar esse desejo de Deus de estar com o seu povo, de morar com o seu povo. No caso da igreja, a igreja é a casa de Deus, porque Deus habita no seu povo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 Coríntios 13,16 diz: não sabeis, vocês não estão atentos a isso, que sois santuário, casa consagrada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, a casa sagrada, consagrada do Espírito Santo? Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Quer individualmente, quer coletivamente, os crentes são a casa de Deus. Nós percebemos nas Escrituras, pelo menos é a minha percepção, que a igreja é a criação mais querida, mais preciosa de Deus, é a sua posse mais preciosa. A Bíblia nos mostra que cada pessoa da Trindade tem um cuidado especial com a igreja. Deus ama cada pessoa da igreja e escolheu uma delas antes da fundação do mundo. O Filho ama cada pessoa da igreja e morreu por cada uma delas. O Espírito Santo ama cada pessoa da igreja e habita e capacita cada uma delas. A igreja é algo grandioso demais. Não é esse prédio, não é um templo onde se possa colocar imagens representando algumas divindades, bem diferente do que os efésios iriam ver lá no templo da deusa Diana. A igreja é a casa do Deus vivo. E esse Deus, ele é tão vivo que um dia ele vai habitar pessoalmente e acredito que visivelmente com o seu povo. Apocalipse 21:3 diz: Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Escute, Deus mesmo estará com eles. Deus quer morar com o seu povo. A igreja bíblica, os irmãos, a igreja bíblica de Preá é uma prévia da eternidade. O que é que vai acontecer na eternidade? Deus vai morar com o seu povo. É isso que já está acontecendo, porque esta igreja é também a casa de Deus. Permita-me ir para a quarta razão, porque esta igreja é importante. Quarta e última razão que quero destacar no versículo 15 é que a igreja bíblica de Preá é coluna e baluarte da verdade. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, estas palavras indicam que a igreja é a firme sustentação, a firme coluna que sustenta a verdade. A verdade de Deus, ela está sempre sob ataque. Está sendo atacada por homens que inventam suas próprias ideologias, é atacada por homens que têm seus próprios interesses, por hereges que corrompem ou que negam a verdade. Ela é atacada pelo próprio diabo de maneira bem direta, como aconteceu lá no Éden. A verdade sempre está sob ataque. Por causa disso, Deus, ele confiou à igreja essa responsabilidade de sustentar a verdade. No mundo inteiro nada é mais importante, nada é mais valioso do que a verdade. Muitas coisas vão passar, mas a verdade continua. Deus confiou a verdade aos cuidados da igreja. Que responsabilidade nós temos? Deus confiou a nós, igreja, o cuidarmos da verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Essa era uma das coisas que Paulo queria que Timóteo entendesse aqui, nessa carta. Como pastor aqui em Éfeso, Timóteo e também aquela igreja deveria batalhar pela verdade. Paulo aqui durante a carta ele vai desafiar Timóteo, e que é um desafio para a igreja também, a batalhar pela verdade. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso, capítulo 1, versículo 3, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Ele deixou Timóteo lá já preocupado com a verdade, que tivesse alguém ali que fosse um defensor da verdade. No capítulo 1 ainda, versículo 18, diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Paulo desafia aqui Timóteo a batalhar pela verdade. No capítulo 4, ele diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui é a missão do pastor, mas que reflete também a missão da igreja. A missão da igreja não é realizar eventos e mais eventos. Não é se tornar sensível às pessoas, criar meios de atrair as pessoas. E sim que ela seja uma pregadora da palavra. Prega a palavra. Versículo 3. Porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, que incluiu pregar a palavra, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, ele deixa claro para Timóteo que é uma batalha. A igreja, que é o sustentáculo da verdade, ela batalha para manter sustentando a verdade. Por isso, lá no versículo 12, capítulo 6, Paulo diz: combate o bom combate da fé. A igreja, ela deve lutar pela verdade e com a verdade. Quando a igreja se acovarda, ou ela negligencia, se torna negligente e deixa, escute bem, quando a igreja deixa de acreditar no poder da Bíblia, você acredita que a Bíblia é poderosa? Quando a igreja deixa de acreditar na autoridade da Bíblia, quem é a autoridade máxima? É o que a Bíblia diz ou o que a ciência secular diz? É o que a Bíblia diz ou é o que a psicologia diz? Quando a igreja deixa de acreditar na suficiência da Bíblia, a fala da Bíblia se torna só como sussurros, algo inaudível, sem importância. Quando a Bíblia não é o mais importante para você, pode vir pastor aqui e pregar. Pode alguém chegar para você e dizer: a Bíblia diz assim, se ela não é o mais importante para você, se a verdade não é importante para você, ela não vai trazer efeitos na sua vida, você não vai dar a atenção que deveria dar a ela. Mas Jesus combateu Satanás, não dizendo: show Satanás. Ele combateu Satanás citando a Bíblia, e funcionou. Irmãos, não importa o quanto que outros estejam desprezando a Bíblia, a igreja tem que continuar abrindo a sua Bíblia e dizendo: a Bíblia diz. Eu acredito que isso vai acontecer principalmente por meio do ministério do pastor. Todos nós temos essa responsabilidade de, como diz lá em Judas, versículo 3, batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue, confiada aos santos. Foi confiada a nós, então temos que batalhar e temos que usar todos os esforços possíveis em favor da verdade. Cada crente, os mais velhos, os mais novos, os mais velhos não podem usar a desculpa: não, eu já estou muito velho, isso aí é para os mais novos. Ou os mais novos dizem: não, eu sou muito novo, isso aí já é para quem tem mais experiência. Não, cada crente deve buscar conhecer mais a sua Bíblia. Mesmo se você já tiver décadas de crente, busque conhecer mais a sua Bíblia. Sabe qual é o método para você conhecer mais a sua Bíblia? Abrir e ler. Leia a sua Bíblia. Homens, encoraje sua esposa, encoraje seus filhos a lerem a Bíblia. E dê o exemplo. Deixe que eles lhe vejam lendo a Bíblia. Como igreja, nós temos que nos encorajar uns aos outros a lermos a palavra de Deus. Esse encorajamento às vezes acontece por estarmos fazendo perguntas uns aos outros sobre algo da Bíblia,
comentando alguma coisa que foi vista em uma pregação, ou de algo que aprendemos em nossa leitura. Sabe qual é o maior encorajamento que você pode dar para o seu pastor? Que ele estude a Bíblia e pregue a Bíblia. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para motivar, encorajar o seu pastor a estudar e a pregar as Escrituras. O meu desejo é que nós amemos mais as nossas Bíblias. Se nós amarmos as nossas Bíblias, melhor dizendo, se nós amarmos a Bíblia, nós estaremos dispostos a combater o bom combate até o fim. Aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 6, deixa eu ver se estou me confundindo, 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz no versículo 2, prega a palavra, agora no versículo 5, cumpre cabalmente o teu ministério, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nem parece, as palavras nem parecem, parece que Paulo estava numa situação tão boa, parece que ele estava recebendo toda essa homenagem que os irmãos fizeram aqui ao seu ex-pastor e ao atual pastor, mas não era esse o caso. Ele estava preso, a qualquer momento iria ser decapitado. Por quê? Porque ele defendeu a verdade. Paulo amava tanto a verdade que em momento nenhum ele hesitou, ele negou a sua fé, negou a verdade. Pelo amor que ele tinha à verdade, ele estava ali disposto a morrer por ela. Eu me pergunto, o nível de amor que nós temos hoje, pela verdade, pela Bíblia, nós estaremos dispostos a morrer? Seria um amor suficiente a ponto de darmos a nossa vida por ela, pela verdade? Que esta igreja, com a graça de Deus, seja coluna e baluarte da verdade. Sabendo que a Igreja Bíblica de Preá é um grupo de pessoas comprometidas a seguir a Cristo, que a Igreja Bíblica de Preá pertence a Deus, é dele, que a Igreja Bíblica de Preá é a casa de Deus onde ele habita, sabendo que a Igreja Bíblica de Preá é coluna e baluarte da verdade, que as nossas palavras fossem como as do pastor John MacArthur. Eu amo a tua igreja, ó Deus. Senhor, transforma os nossos corações, Pai, pela tua palavra, pela tua graça. Que a igreja local, a igreja de Jijoca, a igreja aqui em Preá, as outras igrejas aqui representadas, que elas reflitam no dia a dia aquilo que de fato ela é em Cristo, ó Deus. O teu povo, a tua casa, o povo que defende a verdade. Abençoa esta igreja, abençoa o ministério do pastor Irani aqui. Que o teu povo seja edificado, ó Deus, pelo um bom pastoreio e pelo amor e apego às Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Wellington, pelo trabalho que Deus usou para o irmão fazer. Deixa eu só... Quero primeiro agradecer a Deus. Há um ano atrás, nós estávamos começando uma luta por um pastor. Toda a liderança da igreja, nós estávamos começando, foi nos entregue a responsabilidade de cuidar dessa igreja, e enquanto isso, o Senhor nos incumbiu a responsabilidade, pelo menos da igreja, nos incumbiu essa responsabilidade de trazer um pastor, e nós tínhamos pelo menos um ano
para que esse pastor pudesse chegar aqui, certo? E graças a Deus que nós não atropelamos nenhuma dos meios para que isso acontecesse. Nós nos mantemos diante daquilo que era nos apresentado nas Escrituras e fomos realmente na pessoa certa à busca desse pastor. Quem é? O nosso Deus. Né? Como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres. Então, Deus concedeu. Então, agradeço muito a Deus por todo o ano passado, a luta que nós tivemos, e hoje estamos desfrutando dessa bênção que o Senhor nos deu, trazendo sobre nós, ou para cuidar da igreja, essa família. E ainda pela sua misericórdia, que não deixou a igreja passar mais do que um ano. A igreja não passou um ano, né, sem um pastor na liderança dela. O pastor Francisco deixou esse ministério em dezembro, e em dezembro, pastor Irani chegou, e hoje nós estamos aqui, grato a Deus, para fazer essa posse, né? E agradecer ao Senhor por esse bom tempo que estamos desfrutando aqui. E por que Deus está fazendo isso, ou fez isso? Por aquilo que acabamos de ouvir aqui. Porque Ele sabe quem é a sua igreja e como é a igreja. Que passamos a considerar isso de uma maneira toda especial. Então, para isso, amados irmãos, para que possamos demonstrar a nossa gratidão a Deus e o nosso apoio ao nosso pastor, eu quero convidar essa amada família, eles vão se posicionar aqui e convidar os pastores, todos os pastores que estão presentes, representando as suas igrejas com a irmã, as igrejas que o Senhor também nos deu, para compartilhar dessa bênção e também demonstrar o seu apoio, as suas bênção a essa família, porque do que está previsto, pelo menos do plano que temos, que foi estabelecido pelo menos um ano, nós vamos passar junto. Pode ir. Ok. Pelo menos um ano, nós vamos estar juntos. Esse é o primeiro objetivo, esse é o primeiro plano da igreja com esta amada família. A partir daí, somente Deus, o dono da igreja, pode nos conceder mais anos na frente com esta amada família. Tá certo? Então vamos orar para que todos os planos que a família esteja colocando diante de Deus, e nós como igreja, colocando também diante do Senhor, que possamos então estabelecer sempre essa parceria para glorificar o nosso Deus. Tá bom? Então, amados pastores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Os irmãos possam chegar juntamente com os diáconos da igreja, tá bom? Os amados irmãos, os diáconos também, vamos chegar, tá certo? Para nos colocarmos as nossas mãos sobre essa família. Mesmo que talvez não vai dar para
todo mundo está aqui bem próximo, mas podemos colocar as nossas mãos, tá certo? Irmão, dá para subir aqui e ficar bem? Isso. Ficar bem aqui, tá certo? Vai dar certo aqui. Pode ficar um atrás do outro aí. E eu acho que vai dar. Então vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, a tua graça, ó Deus, é abundante sobre a tua igreja. E nós estamos aqui, ó amado Pai, para consagrar essa família. Sabemos que o Senhor já decidiu, já o chamou, já o consagrou, já o estabeleceu no teu ministério pastoral. Então abençoa, ó Deus, todo esse plano de um ano aqui nesta igreja. Que a tua glória seja visto por meio dele e por meio da tua igreja em toda essa comunidade. Que o teu nome seja exaltado. Que a tua palavra, ó Deus, seja cada dia engrandecida no meio de todas essas pessoas. Que o testemunho do pastor, da sua família e desta igreja seja visto em todas as direções por causa do teu nome. Então, Senhor, seja com essa família, abençoando esse ministério dessa família, para que possa estar abençoando a tua igreja. E por isso nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, ó amado Senhor, em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amados irmãos. Dia 17, dia 1º de maio, eu estou completando, pela graça de Deus, 17 anos que estou servindo ao Senhor no pastorado. Ebenezer até aqui nos tem ajudado o Senhor. Eu queria quebrar o protocolo da programação. Cadê o pastor Reginaldo? Meu filho, vem aqui onde eu estou. Isolda, eu estou me sentindo Paulo encontrando Tito. Naquele desespero dele, ele falou que uma porta sobremodo oportuna lhe foi aberta para a mensagem do Evangelho, e ele, não tendo paz, partiu em busca de encontrar Tito. Isso aqui é um Tito na minha vida. Essa família... Isolda, vem para cá, Isolda. Vem para cá, perto da gente. A Mara, quando viu Isolda ali, começou a chorar. Disse, minha filha, não chora agora não. Olha os olhos dela ali, ó. É que essa família nos acompanhou, já temos um bom tempo. Deus abençoe, Isolda, é muito bom ver vocês. Acompanhou o nosso tempo, a gente cresceu junto como servos do Senhor. Eu pastorei durante um bom tempo distante deles, mas quando Deus nos levou à Bahia, e então Deus trouxe eles de volta à Bahia, são baianos, mas trouxe para pastorear lá em Casa Nova, lá em Juazeiro da Bahia, perto da gente. Então nos tornamos bem íntimos. Essa tem sido uma amizade fantástica que Deus nos tem dado para a confissão de pecados, para a exortação, para conversas piedosas, e nós aconselhamos que todo pastor deveria ter alguém assim, e a distância ela fica limitada pelo contato que a gente tem pelo telefone. Então Deus tem usado a vida dessa família na nossa vida. Ele é o presidente do MCG, Ministério Cristão Global, que vocês ainda vão ouvir muito falar enquanto eu estiver aqui. Foi uma oportunidade em que Deus usou a vida dele para me desafiar e chegarmos à África, e fizemos algumas viagens à África juntos. Nós fomos plantar lá o Ministério Cristão Global para treinamento de líderes, um instituto teológico. Tivemos o privilégio de ver a primeira turma se formar. Deus tem nos abençoado grandemente. Trabalho na Venezuela, na Colômbia, em Moçambique, e tenho o desafio de chegarmos à Bolívia e outros lugares mais por meio do ministério que Deus tem dado a essa família. É muito bom estar perto de vocês de novo, é um presente que Deus nos deu, vocês estarem aqui, não sabem da exultação do nosso coração. Muito obrigado, que Deus os abençoe, tá bom? Podem sentar. Irmãos, ainda quebrando o protocolo, eu não quero me alongar no discurso. Os irmãos da igreja já me conhecem, os demais. Esse não é um tempo para discursar, as minhas palavras são poucas,
mas acrescentar que o importante não é o glamour desta festa, desta celebração. O importante é a nossa dependência no Senhor. Irmãos, eu não sou um empregado, um funcionário da igreja, eu sou um servo do Senhor. Eu estou bem ciente de que, como a mensagem falou, a igreja pertence ao Senhor e longe de mim o usar da posição que Deus me colocou para dominar o rebanho que é do Senhor. A mim compete ser o arauto, a mim compete pastorear, cuidar da sua vida, indicar o caminho, ser um guia na direção da glória soberana do Senhor. Tem sido esse o propósito estabelecido do Senhor para a vida de cada pastor. Eu espero desenvolver esse ministério na dependência do Senhor, vivendo em integridade, verdadeiramente expressando um caráter oriundo do meu relacionamento com Deus. A nossa família é, pois, um instrumento para a glória de Deus na vida daqueles que Deus nos tem confiado. Nesses últimos 16 anos, onde temos chegado, Deus tem nos abençoado e nos acrescido irmãos, filhos, pais e mães na fé. E nós cremos pela fé que nesse lugar não será diferente. Nós já aprendemos a amar esta congregação. É muito bom então saber que onde vamos e encontramos uma igreja de Deus, podemos desfrutar de tal comunhão. Que Deus nos dê graça em nossa jornada deste até aqui planejado 1 ano, mas os planos estão no nosso coração, mas a resposta dos lábios advém do Senhor. Então nele esperamos e nele confiamos. Eu encerro então as minhas palavras dizendo que dou graças a Deus como Paulo fez, porque Deus o considerou fiel, chamando e estabelecendo-o ao ministério. Eu sou muito grato a Deus por isso. E quero expressar a dependência que preciso ter no Senhor com uma canção que eu escrevi para esse tempo, esse momento de posse. Por favor, a nossa irmã Elineuda pode vir à frente, ela vai me ajudar. Eu vou cantar a parte do pastor e a Elineuda vai cantar a parte da igreja. E quando eu uso o verbo cantar, eu sempre preciso dizer, a minha esposa sabe, o pastor Reginaldo sabe, eu tenho seríssima dificuldade para cantar. Me deu um público de um estádio cheio, eu não tenho qualquer problema de falar em público, Deus me chamou para isso, mas para cantar 3 pessoas são suficientes. Para a voz travar, eu desafinar, o negócio é difícil, eu não tenho afinação, mas quero fazer isso nessa ocasião oportuna. Por favor, me dê o pedestal. Oi, som. Perdão. Eu dependo do Senhor nessa jornada, pois sem Ele certo estou, não posso nada. Sou carente, dependente de Sua graça sobre mim. Meu Senhor, confio tão somente em Ti. Foi o Senhor quem me chamou para Sua obra, me escolheu, me separou para Sua glória. Ele me designou como obreiro, um pastor, para cuidar de Suas ovelhas com amor. E eu disse: eis-me aqui para fazer Sua vontade, rendido estou a Ti, a Sua glória e majestade. E eu disse: eis-me aqui para fazer Sua vontade, rendido estou a Ti,
a sua glória e majestade. Um instrumento do Senhor eu quero ser. Sabedoria e vigor, isso desejamos em ti, ó pastor. Foi o Senhor que te enviou para essa igreja, para seres uma bênção entre nós, para nos pastorear, a palavra ensinar, nos exortar, nos corrigir, de nós cuidar. Por isso estás aqui, para fazer sua vontade, viestes para servir a sua glória e majestade. Por isso estás aqui, para fazer sua vontade, viestes para servir a sua glória e majestade. Um instrumento do Senhor, sim, há de ser. Por isso estou aqui, para fazer sua vontade. Rendido estou a ti, a sua glória e majestade. Por isso estás aqui, para fazer sua vontade, viestes para servir a sua glória e majestade. Um instrumento do Senhor eu quero ser. Um instrumento do Senhor, sim, há de ser. Vamos encerrar o nosso tempo de culto aqui, cantando Onde os Obreiros. O homem disse que não canta não, mas se cantasse, né? Que jeito era? Convido todos os amados irmãos que estão dentro do prédio da igreja e também os que estão fora a se colocarem de pé para louvarmos a Deus. Onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desvelhador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vasta escassez suprir, quem quer decidir hoje é se entregar, e os frutos benditos arrecadar. O sonho do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vasta escassez suprir, quem quer decidir hoje é se entregar, e os frutos benditos arrecadar. Eis portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros pra anunciar, se Deus o perdão do amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir,
suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, que os frutos benditos arregará. Amém. E obrigado a todos que cantaram.